Fala pessoal do YouTube, que bom te receber aqui no nosso canal, obrigado pela sua companhia. Estamos começando a partir de hoje o nosso podcast Dupla Face, podcast que já vem sendo anunciado há alguns dias, né? O pessoal estava na expectativa grande para poder assistir o nosso primeiro episódio. Chegou a hora. Está na hora de começar o nosso podcast. Desde já, obrigado a você que já se inscreveu, no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, por favor, né? Começa a nos seguir aí a partir de hoje. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Seja também nosso seguidor no Instagram e no Facebook. Do meu lado, o meu companheiro Coronel Celton Godinho, para formar comigo aqui a dupla face, né, Godinho? Boa tarde, bom dia e boa noite. Tá tudo ótimo agora, né? Agora num podcast, na internet, trazendo aí entrevistas com muitas pessoas conhecidas, desconhecidas, muitas notícias, aliás, notícias não, né? Muitas também, curiosidades, né? Por que não? Também, né? Curiosidades, histórias da nossa cidade, da nossa região, né? E vocês, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ô Godinho, nós vamos receber muita gente por aqui, né? São muitos convidados, a gente já convidou algumas pessoas, inclusive, para poder sentar aqui com a gente no nosso espaço, no nosso estúdio e trocar ideias sobre vários assuntos, principalmente ligados aqui à nossa cidade, Governador Valadares. Para quem está nos assistindo em mundo afora, a gente está falando de Governador Valadares no estado de Minas Gerais, Brasil, essa cidade que com certeza é a melhor cidade do mundo para se viver. Exatamente. E você é prova disso, né? O Godinho não é da nossa cidade e veio morar aqui, mas ele vai contar a história dele daqui a pouquinho. Vai ser o nosso primeiro entrevistado aqui no podcast Dupla Face. Fica com a gente, depois da vinheta a gente está de volta. Agora sim é pra valer, estamos de volta e vamos começar o nosso podcast. Antes de começar, Godinho, a gente tem que pedir uma coisa pro pessoal que está assistindo a gente. Pede aí você, vai lá. Inscrevam-se no nosso canal para acompanhar aí todos os podcasts, todas as novidades, entrevistados, tudo que vier pela frente. Bom, a gente está começando hoje, então ainda algumas coisas estão sendo ajustadas, como por exemplo o canal lá do Spotify, né? As plataformas de áudio ainda estão sendo trabalhadas, mas a gente já vai colocar esse episódio aqui. Quando você estiver assistindo aí, certamente já vai estar tudo funcionando para você poder ouvir também no seu smartphone, no seu iPhone, seja onde for, você vai ter essa oportunidade. Ou até mesmo no seu computador, enquanto você estiver em casa aí trabalhando, você vai poder ouvir. Agora, quem quiser ver, também tem essa oportunidade de ver pelo YouTube aqui no nosso canal. Eu sempre olho para a câmera errada, é aquela câmera que eu tenho que olhar. Então, vocês entenderam tudo que eu falei. Bom, a proposta do nosso podcast, como todo mundo já sabe, é trazer aqui várias pessoas ligadas à nossa cidade de Governador Valadares, mas também pessoas aqui da região. Vamos convidar personalidades que têm conhecimento da história da cidade, porque a gente quer saber muito sobre as histórias, né, pessoais de pessoas que a gente ouve falar, mas que a gente não sabe quem que é. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, tem muita riqueza de história da cidade, né? Como é que se formou o comércio da cidade? Isso é bom. Né? Como que se formou? Qual que é a força do comércio que já vem aí de muitos anos, né? Tem a pecuária, né? E tudo, mas o comércio é muito forte. Da onde vem essa força, né? E como é que foi aí a época da madeira, a exploração da madeira na região? Isso tudo aí, muita gente sabe, né? E a gente quer resgatar e mostrar como é que foi a história desse pessoal aqui que nos antecedeu. E a gente também tem que deixar claro uma coisa, aqui não é um canal para se falar de política, não temos a intenção de defender bandeira de ninguém, seja A, B, C ou D. Obviamente, vamos receber aqui políticos, né? Vamos convidar deputados para estar aqui, o pessoal, o próprio prefeito, vice-prefeito, a gente quer convidar para estar aqui no nosso podcast, mas com a intenção de contar a história de vida dessas pessoas. Tem muita gente na nossa cidade que a gente quer convidar e elas já estão sendo convidadas e em breve vão estar sentadas aqui ao lado do Godinho e ao meu lado para a gente conversar muita coisa bacana. Pode se preparar, porque o podcast Dupla Face vai dar o que falar, vai ser uma coisa bacana. Bom, mas para começar, aí ele está, o nosso convidado de hoje, o meu comentarista do Dupla Face, mas também o nosso entrevistado de hoje, Coronel Celton Godinho. Para quem ainda não conhece ou não ouviu falar do Coronel Celton Godinho,
O nome já diz, né? Um coronel da Polícia Militar, hoje coronel da Reserva. E eu quero saber do Coronel Godinho. Eu o chamo de Coronel Godinho, mas o nome é Celton Godinho de Assis, né? Tá escrito aqui embaixo, apareceu o nomezinho dele aí, Celton Godinho, Coronel Celton Godinho, e ele vai contar pra gente um pouco da sua trajetória na Polícia Militar e como é que começou essa história. Para começar, Godinho, eu queria saber o seguinte, você não é daqui da cidade, você não é de Valadares? Não, Marcão, eu sou de Juiz de Fora, sou nascido em Juiz de Fora, onde vivi até os 17 anos, né? Sou filho de policiais militares, né? Meu pai é coronel da reserva, né? Mas ao contrário de mim, ele foi soldado, foi sargento, né? Sou neto de policiais militares também, né? Meu avô, capitão também, né? E praticamente a minha família, né, são milicianos, porque os irmãos dos meus avós paternos também eram sargentos da Polícia Militar. Mas, Godinho, conta pra gente como é que você fez para entrar pra polícia com 17 anos, apenas 17 anos. Você nem era maior de idade. Não, não era não, mas permitia, né? O curso era de 5 anos. O curso eram 5 anos. E você poderia fazer o curso de 5 anos, era o ensino médio lá, mais a parte profissional. Você poderia terminar o curso ginasial, mas eu já tinha terminado o curso médio, né? E fazer os 5 anos de academia. E foi o que eu fiz. Na época eu fiz a prova para fazer um período de 3 anos, já que eu tinha ensino médio, e fiz a prova para fazer o período básico, que eram 5 anos. E o pai? E passei no básico. Seu pai apoiando do início ao fim? Não, meu pai não queria não que eu fosse policial militar, não. Meu pai não. Meu pai falava, eu sofri demais, todo mundo, seu avô. Eu não estou querendo que você sofra, não. É que é uma profissão muito difícil, né? Muito incompreendida, né? É uma profissão necessária, mas incompreendida. Como é que é o nome do seu pai? José Godinho dos Santos Filho. José Godinho. O seu pai foi policial em que época? Em que ano? Qual das décadas para trás? Meu pai ingressou na polícia em 1952. Eita, muitos anos. Muitos anos. E ele ficou muito tempo também, 30 anos? Ficou também. É de praxe, né? Todo militar, no máximo 30 anos. No máximo 30 anos. Hoje passou para 35 essa reforma da Previdência. Bom, aí você com 17 anos entrou e foi estudar em Belo Horizonte. A academia era em BH. Era em BH, ainda é, né? Ainda é até hoje. Academia de Polícia Militar. Que já foi Departamento de Instrução, já foi Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais ISFAL, depois passou a Academia de Polícia Militar. Como é esse penúltimo nome aí que você falou? ISFAL? ISFAL. Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais. Olha. Mas ficou pouco tempo, depois passou a ser Academia de Polícia Militar. Quando eu entrei, Academia de Polícia Militar. Isso foi no ano de 1983. Governo militar. João Batista Figueiredo, né? O governador... Os da minha idade vão saber quem é João Batista Figueiredo. O governador é o doutor Francelino Pereira, né? Francelino Pereira, que outro dia a gente estava até conversando que ele nem era mineiro, né? Rapaz, ele era piauiense, se eu não me engano. Ele não era nordestino. Realmente não era mineiro mesmo, não. Então você com aquela idade ali de 17 anos, chega lá na Polícia Militar em Belo Horizonte, sozinho, sem família por perto, a distância até considerável, né? BH até Juiz de Fora. 270 quilômetros. Não dava para ficar indo mais e voltando. Mais pertinho daqui até lá, mas são 4 horas de ônibus, né? Não dava para ficar indo e voltando, né? E naquela época não tinha como, né? Ir voltar, não, porque a gente tinha muita dificuldade. O salário era pouco, o cadete na época ele recebia menos que um recruta, né, da Polícia Militar, menos soldado aluno, e a gente não tinha condição de ficar indo em casa sempre e voltando, não. Né? E, Godinho, desse período que você estava lá, década de 80, né, início da década de 80, o que você lembra assim, de mais curioso? O que foi que te chamou mais a atenção no tempo que você estava lá estudando, seus colegas? Teve alguma coisa que te marcou? Marcou porque... O que marcou para nós foi a morte do Tancredo Neves, né? Que nós estávamos na academia. Foi em 1985, né? 1985. Nós estávamos na academia, acompanhamos toda a situação, né? A guarda fúnebre em Belo Horizonte do Tancredo Neves e em São João del Rei foi toda da academia da Polícia Militar, né? E você estava lá? Os cadetes aqui, né? Você passou próximo lá do caixão dele? Passei próximo, estivemos lá em São João del Rei
com a companhia, né, de alunos do CFO, os cadetes lá fazendo a segurança, onde ele estava sendo velado lá na matriz, lá em São João del Rei, na igreja, né? Até o último momento foi o enterro dele. Até o último momento nós ficamos lá. Você tinha 19 anos. 19 anos. Isso marcou muito, isso marcou bastante. É histórico, né, Marcão? Histórico. Sim, muito bom. É curioso. É eu, apesar de ser mais novo... E nós tivemos ele como governador também. Eu lembro muito disso tudo aí que aconteceu. O que você falou aí do governador? Nós tivemos ele como governador em 84. Ele era o nosso governador de Minas. Ah, verdade. Né? Foi naquela época que ele falou aquela famosa frase, né? A polícia militar é o patrimônio do povo mineiro, né? Ele tinha muita consideração tanto com a polícia militar quanto a polícia civil, nas polícias da Força de Segurança do Estado. Tá, e você ficou até qual ano na academia? Você disse que são 5 anos? De 83 a 87. 87. Aí, em 87, quando há essa formação, você voltou para casa? Você foi para Nada, fui declarado aspirante oficial e fui classificado no 8º Batalhão em Lavras, no sul de Minas. Eita, longe. E frio, bicho. Muito frio. Nossa, mãe. Mas cidade espetacular, viu? E Juiz de Fora é quente? Frio também. É frio também? Frio também. É mesmo? Frio também. No inverno. Mas no verão é quente. Eu achei que fosse muito quente, porque o Rio de Janeiro é um lugar quente, é muito perto, mas né? Mas é por causa da altitude, né? O Juiz de Fora tá na altitude. Aham. E depois que você vai para Lavras, como é que se desenrola isso? Você ainda longe de casa, longe dos pais? Estava solteiro ainda? Ou não? Solteiro não, estava noivo. Pois é, tem uma história curiosa desse noivado aí que eu queria que você contasse pra gente aqui. A sua esposa, a Selma Godinho, que a gente quer mandar um abraço aqui para ela também, certamente está nos assistindo. Ela também é militar? Foi militar, né? Também. Ela é militar da reserva, né? Eu costumo falar que a Selma é um presente de Deus, né? Porque eu fui conhecê-la lá dentro da academia. E olha que eu era meio namorador. Eu namorei em Juiz de Fora, namorei em Belo Horizonte também, né? Mas naquela época eu estava sozinho. Ela sabe disso tudo, né? Claro. Eu tinha namorado assim, mas na época eu estava sozinho. Eu não estava querendo namorar nada, não, sabe? Na época eu não estava pensando em namorar, não. E depois, quando você foi para Lavras, você estava noivo. E a Selma é daqui de Governador Valadares. Vocês acabaram vocês tiveram que se separar, né, nessa época. Momentaneamente. Separar que eu falo é de distância, né? Não, porque em 86, quando ela formou-se, eu estava na academia ainda, né, no 4º ano. Ah, sim. Ela foi designada para a Companhia de Polícia Feminina. Ela trabalhou no aeroporto. Trabalhou lá em Belo Horizonte. Lá em BH, na rodoviária. Trabalhou no Copom. Mas ela foi designada para vir para Valadares, que era daqui, para formar a primeira turma de policiais militares femininos, o corpo feminino aqui, os soldados. Em 1987 também? 86 e 87 que terminou o curso aqui. Ah, sim. Né? Aí terminou o curso aqui, eu formei também lá e fui para Lavras. Ela retornou para Belo Horizonte e foi para o Copom, para o Centro de Operações em Belo Horizonte. Uhum. Né? E eu lá em Lavras. Noivo, estava noivo já. E o casamento foi quando? O casamento foi 9 de dezembro de 88. Aqui na Catedral de Valadares. 1988. Casamos aqui em Valadares. Aí eu voltei para morar em Lavras. E aí, no caso, ela foi com você? Foi transferida para Lavras. Ah, tá. E lá vocês tiveram seus filhos? Em Lavras, não. Não foi em Lavras? Não. Você me disse uma vez que seus filhos todos nasceram no mesmo lugar, na mesma cidade, lá no sul de Minas. Mas eu fiquei pouco tempo em Lavras com ela lá, né? Nós fomos transferidos para Varginha. O comando do batalhão necessitava que eu fosse para Varginha, que ela fosse também. E fomos para Varginha. Aproveitei a oportunidade e fiz a prova para o vestibular de Direito da Faculdade de Direito de Varginha. E ela fez também para a Faculdade de Letras, lá. Fomos lá para Varginha e fomos cursar Direito e Letras. Aproveitamos também lá, né? Fomos para lá, era uma companhia do 8º Batalhão. Mas aí vocês ainda não tinham filhos nessa época? Não, mas já estava projetando. O projeto não é ficar muito tempo sem menino, não. Porque ela gosta de criança, eu também, né? E em 89 tivemos a nossa primeira filha lá, a Caroline. Vocês têm 3. A Cristiane, depois veio a Cristiane, em 91, e em 92 veio o César.
O caçula que te deu o primeiro neto. Né? Foi um no pensamento, né? Um na mão, um na barriga, no pensamento. Porque foi logo seguido, né? Sim, e esse mais novo já te deu um netinho, né? Que é o Gael já deu um netinho. Que hoje é o xodozinho da família. Já é um presentão. De Deus mandou outro presentão. Ô Godinho, eu queria que você falasse pra gente agora como é que foi essa sua permanência lá em Varginha com a sua família. Quanto tempo você ficou por lá até você vir para Governador Valadares? Eu queria que você contasse esse pedacinho. Eu fiquei lá de 89 até 92, final de 92. Ao terminar o curso de Direito, né, coincidiu com o término, eu vim para Valadares, nós viemos em 93. Fiquei aqui, cheguei em 93. Você me disse que estava fazendo a logística. Assumiu a seção logística. Uhum. Só que eu fiquei foi 93, né? 94. Quando foi 95, eu passei no concurso para o curso de especialização de oficiais, que chamava curso de aperfeiçoamento de oficiais. Uhum. Esse curso é um requisito para promoção a major. Voltei novamente para a Academia de Polícia Militar. Tá certo. Isso foi em 1995. O primeiro semestre foi na Academia de Polícia Militar fazendo esse curso. Sim, sim. Aí você já volta como... Capitão ainda. Capitão. Porque o curso não te dá a promoção imediata, não. Uhum. Ele te dá o requisito para ser promovido. Ok. A gente fica esperando vaga. Aí tem um período para isso. Tem período de tempo que você tem que ficar como capitão, né? No posto, e vaga também, né? Ah, tá certo. Então tá, 1997, a gente está nesse ano aí. 95. 95. Aí eu voltei. Burro também. Aí eu voltei. Não anota as coisas para perguntar. Aí eu voltei. Voltei do curso para academia e assumi uma companhia, que é a 45ª Companhia, que cuidava da antiga cadeia pública, né? Na Afonso Pena, o Cadeião. Terror, aquele lugar é um terror. Aquele lugar era. Eu nunca tenho ficado lá, mas eu já ouvi contar muita história. Na época que eu estava lá, eu peguei mais rebelião, foi eu que peguei. Né? Muito problema. E devia ser um negócio muito complicado, porque é um espaço muito pequeno, né? Apertado. Você, certamente, ali sempre teve lotado. Ali sempre teve superlotação. Sempre teve. Sempre teve problema. Fuga, tentativa é toda hora. É complicado. Ainda bem que acabou, né? E a PM e a Polícia Civil que faziam a segurança, né? A PM fazia, a Polícia Civil fazia a carceragem. O diretor, o delegado, né? O papel do cadeião naquela época é o que hoje a delegacia faz, né? Recepciona ali o preso, só que naquela época não tinha as penitenciárias aqui perto. Não tinha, não. Né? Então o pessoal ficava ali, no cadeião. É lá, exatamente. Tá. Condenado, não condenado, ficava todo mundo ali. E você ficou nesse tempo... pouquíssimo muito tempo? Não, pouquíssimo tempo. Quando foi em 96, o coronel que chegou, o comando regional, nos designou para ir para a região, para sermos lá assessor na área de planejamento e na área logística também. Aqui mesmo na cidade? Aqui mesmo na cidade. É nessa época que você me disse uma vez que teve muito trabalho, né? Porque você assumiu... Não, até que não. Nessa época ainda não era essa época. Não. Eu fiquei 6 meses lá. Porque haviam 2 majores que estavam fazendo curso em Belo Horizonte, nós estávamos fazendo a substituição deles. Né? É a função de major, não é de capitão. Aí, quando eu estava saindo, eu fui convidado para ser o subcomandante da 1ª Companhia de Polícia Florestal. Que ficava lá onde é o Unipac. Era um casarão ali. Antigamente diz que era um rendezvous, uma boate, sei lá, tem meio esquisito ali, né? É um casarão. Depois Militar reformou, colocou a Polícia Rodoviária lá e a Florestal lá. Você fala no lugar onde hoje é a Unipac. Onde é a Unipac. Não tinha aquele prédio, não, exatamente. Perto da empresa de ônibus. Não sei se você lembra, era um casarão que tinha ali. Não. Era um casarão ali que tinha ali, sabe? Nunca passei por ali. Fomos para lá e fiquei lá na companhia 96 e 97. Depois do sul de Minas, passando por Lavras e Varginha, você vem para Governador Valadares. E não voltou mais para Juiz de Fora. Seus pais, como é que ficam nessa situação? Não. Arrasados, né? Ficaram... meu pai gostaria que eu voltasse, mas nunca falou comigo, não, sabe? Nunca pediu para voltar, não. Muito pelo contrário. Né? Ele queria que você ficasse fora. Ele queria, no início, ele falava que sim, que era melhor, talvez fosse melhor. Para ganhar experiência. Também. E eu também pensei, sabe, em criar, escrever minha própria história lá onde eu estava, né? Porque em Juiz de Fora estava a família toda lá, do meu pai,
meus irmãos, né? Colegas do Colégio Tiradentes que eram policiais militares, tios, primos que eram policiais militares. Sim. Então, achei melhor ficar longe. Ok. Então vamos lá que está interessante a sua história. Eu quero saber agora como é que foi depois desse período. Eu te fiz a pergunta se você saiu de Valadares em algum momento nesse período quando você chegou aqui, até os dias de hoje. Saí. Em 1998, em dezembro, eu fui promovido a major por merecimento e não tinha vaga aqui em Valadares. Não tinha vaga nenhuma major. Eu poderia ter ido para Belo Horizonte, né? Mas tinha uma vaga aqui em Itabira, o 26º Batalhão. Eu nunca tinha ido em Itabira, Marcão, não sabia nem... Eu sabia onde era, né? Você só ouvia falar do trem de minério que buscava minério. Mas não tinha ido lá não. Pois é, e um outro fato curioso é que nessa sua ida... Eu sabia só do trem mesmo. Essa sua ida para Itabira te fez encontrar um grande amigo seu lá, né? Coronel Lacerda. Era nosso amigo aqui, foi o meu chefe de curso também no CFO, na academia. Coronel foi Lacerda. Capitão conosco, tenente, capitão também aqui. Coronel Lacerda, para quem não está lembrando, foi candidato a senador, né? Além de ser um coronel também da reserva, né? Ele foi candidato a senador e foi candidato a prefeito aqui nas últimas eleições. Grande abraço para o Coronel Lacerda, uma pessoa que a gente quer um dia convidar também para estar aqui participando do nosso podcast. Vamos lá, Galdinho, continua. Encontrei lá o Lacerda, né? Comandante, e eu subcomandante dele. Fiquei lá 1 ano. Aí surgiu a oportunidade de fazer o último curso da Polícia Militar, que é o requisito para coronel. É o curso de Gestão Estratégica de Segurança Pública. Quando você foi para Itabira, você já era capitão. Major. Ainda? Eu fui promovido a major em 98. É verdade. Né? Você me disse que não tinha vaga. Não tinha vaga. Em 99 eu fui apresentei em janeiro em Itabira. Certo. Lugar frio. Itabira é muito frio, já ouvi falar. Mas é uma cidade muito boa. Povo muito acolhedor, tropa muito boa, sabe? Fui muito bem acolhido lá, né? E fiquei lá 1 ano. Quando foi no final do ano, abriu o concurso para o curso de Gestão Estratégica na academia de novo, né? Para major e tenente-coronel, que é o requisito para ser coronel na PM, da Ativa. Como eu estava fora, o que eu fiz? Fiz o concurso. E logrei isso em passar. Logrei é uma palavra muito militar, né? E depois eu queria que você falasse um pouco sobre essas linguagens. O policiês, né? Eu chamo de policiês. Vamos concluir a sua história aqui primeiro? Positivo. Depois eu quero que você me explique. Tá, positivo. A gente entrevista policial aí, meu amigo. Positivo. A gente que é de rádio. Positivo operante. Esse negócio aí. A gente que trabalha com rádio e fica entrevistando policiais, é difícil. Uma linguagem complicadinha, mas o coronel vai explicar pra gente daqui a pouquinho. Vamos lá, Godinho, continua a sua história. Lá em Itabira, você disse que ficou lá 1 ano só. 1 ano só, né? E depois fazer o curso na academia. Voltei pra academia fazer o curso. 1 ano só, eu falando aqui mais longe da família, né? Mas o engraçado, interessante é que o meu sonho de menina era conhecer a Europa. Eu não sabia quando que eu ia, que eu gosto muito de história. História do Brasil, história da cidade, história de forma geral. Certo. E meu sonho era conhecer a Europa. Mas era um sonho tão distante, mas tão distante. Eu pensava assim, gente, para a Europa é difícil, eu vou quando eu aposentar. Aí o que aconteceu? Chegamos no curso, já havia uma proposta para uma viagem de estudo do nosso curso. Ou seria na Europa ou aos Estados Unidos, ao FBI. Sortudo, hein? Logicamente... Eu nunca tinha me cortado isso aí, nós escolhemos para onde? Para a Europa. Aí fomos durante o curso, né, no final do curso, em julho, e fomos para a Europa quase 30 dias, visitando as polícias, né? 30 dias? Quase, não chegou a 30 dias, uns 20 e poucos dias. Mas é quase. Visitando as polícias da Europa, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer a Gendarmerie francesa, a Polícia Nacional Francesa, a Guarda Civil Espanhola, a Guarda Republicana de Portugal, Polícia de Segurança Pública de Portugal. Visitamos a Scotland Yard, em Londres, né? Eita. A Polícia Italiana, os Carabinieri. Podia ter um negócio assim para radialista também, né? Então fomos fazer um trabalho lá, mas foi um trabalho, porque cada grupo de oficiais estava responsável por um assunto, né?
e teria que fazer uma exposição depois, porque estava naquela época daquela discussão, aquele debate de unificação das polícias, né? Sim. E o governador queria, né, um trabalho, o comandante-geral um trabalho. Quem era o governador dessa época? Itamar Franco. Ah, E queria um trabalho feito por oficiais que fossem lá para mostrar porque há uma falácia, né, de unificação das polícias. A gente vai lá fora, Marcão, tem várias polícias, Marcão. Tem um monte de polícia. Você vai na Itália, tem polícia, carabinieri, polícia nacional, e fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Investigação e fazem o policiamento você ofensivo. acha que isso é uma boa? Hum? Isso é uma boa para o país? Eu Essa entendo. unificação? Eu acho que não. Unificação, não. Eu assim, na minha experiência, né, de polícia, para mim, as polícias tinham que ter fazer o trabalho completo, ciclo completo. Tanto a civil quanto a polícia militar. Fazer tanto o ostensivo quanto o trabalho de investigação. O ciclo completo de polícia. Atender o cidadão no ciclo completo. Não entra na minha cabeça, uma polícia prende e a outra continua. Entendeu? Não entra na minha cabeça isso. Polícia civil, né? A polícia civil é polícia civil, né? Mas o carro fica escrito polícia civil. Eles têm uma viatura escrito polícia civil. Sim. Não é? Polícia militar fazendo investigação. Também não. Não deve. Né? Ou deve? Deve. Então tem que ser cada um na sua. Deve, né? mas deve. Não deve. Eu sou favorável a que as duas trabalhem e façam o ciclo completo. Como faz na Europa. Entendi. Bom, aí depois você volta para cá e conclui o curso e depois, aí sim, você vem para Valadares e fica quietinho por aqui. Ou ainda não? Ou você também está perdido Não. na história? Aí ainda eu não? voltei Essa para história é longa, hein? Não, fiquei quietinho, não. Eu terminei o curso, não tinha vaga aqui, não. Foi de novo a mesma história. É mesmo? Não tinha vaga aqui, não. Aí me pegaram e me designaram para o 13º Batalhão, lá na Pampulha. Que eu só tinha ido lá uma vez, quando era cadete. Conhecia, não. Foi uma vez só. Para comandar uma companhia tático-móvel de recobrimento. Isso depois de 1997. Mas eu tive oportunidade. Não, isso foi já 2000. Eita. 2000, 99, 2000 fazer o curso. Passou muito tempo. Passou. Nós perdemos um pouco 2000, dos anos aqui. 2000. Você começou a contar a história 2000, da Europa 2000, e nós 2000. paramos a cronologia. Não, 2000. Tá, e aí? Trabalhamos no 13º Batalhão até o final do ano e surgiu a oportunidade de voltar para Valadares para comandar a primeira companhia de polícia rodoviária. E nisso tudo que você contou aqui, nessa brecha que a gente abriu aqui, dessa sua ida para Itabira e tal, a família ficou aqui na cidade, ficou em Valadares. Ninguém foi para Itabira nem para Belo Horizonte. Estava estudando aqui, meu sogro estava aqui também, a sogra e tudo, né? E acabou que eu fui sozinho e voltei. Mas nós ficamos aqui na companhia rodoviária, né? O comandante do 6º, na época, Coronel Aleixo, ela era o Major Aleixo, né? Luiz Fernando de Vieira Aleixo, meu amigo particular também, foi promovido a tenente-coronel. Ele era comandante da companhia rodoviária. Foi para Belo Horizonte. Sim. E eu assumi o lugar dele aqui, na companhia. Já no comando... Comando de companhia rodoviária, major. Major ainda. Major. Ficou muito tempo como major. Fiquei. Eu fui promovido em 98 a major, dezembro de 98, e fui em 2009, eu fui tenente-coronel. Mas não, esse é o período normalmente que acontece mesmo? De um espaço de um pro outro? Depende. Há um tempo que você é obrigado a ficar no posto, né? Depois é vaga. Ah, tá. E eu peguei uma mudança do regulamento de promoções que acabou me atrapalhando um pouquinho, sabe? Para ser promovido tempo. Mas foi por merecimento dentro da minha hora. Ok. Dentro da minha turma, dentro da minha hora. Não entendo que não prejudiquei ninguém, não passei em frente de ninguém, mas também não passou ninguém passou na minha frente. Sim. Entendi. Aí depois você, nesse período, nós já estamos falando aí já quase que no final do seu processo dentro da Polícia Militar, em 2009, quando você é promovido novamente A agora tenente-coronel. a tenente-coronel. Mas você já passou por um tempo aí, porque quando eu estava na saída rodoviária, eu fui comando regional. Ah, tá. Porque eles pegaram as companhias, o comando entendeu que deveria colocar as companhias dentro dos batalhões. Né? Retirou, extinguiu as companhias, né? Ficaram companhias especializadas de meio ambiente e rodoviário nos batalhões.
Certo. Eu fui parar no comando regional como assessor dessa área. Fiquei assessor algum tempo, depois fiquei 3 anos como chefe da seção de pessoal. Marcão, 5.000 homens. Eita. Esse aí que é o que eu tinha te perguntado lá atrás, batalhões. né? É agora que chegou. Eram 5 batalhões. Porque não existia a região de Teófilo e não existia comando regional também de Patinga. Tudo pertencia a Valadares. Esse negócio é tipo, na linguagem mais normal, sem ser de militar, é como se fosse os recursos humanos. Os recursos humanos de uma empresa normal. Né? Exatamente. Você tem acesso a todos os dados de da todas região. as pessoas dessa região. Tudinho. Todos os militares dali. Tudo. Teve uma época que o bombeiro e a polícia militar era uma coisa só. Faziam parte, até 1999. Então, nesse período que você fez isso daí, você já estava separado? Já está separado. 1999. Na época do Itamar, o bombeiro ele separou. Houve aquele movimento dos praças de 97, muita gente foi excluída, né, da Polícia Militar e processada, né? E esse pessoal todo foi para o bombeiro, foi aproveitado pelo bombeiro. Sim. O bombeiro separou-se da PM e esse pessoal todo foi aproveitado pelo bombeiro. Naquela separação. Tá. Né? E vamos lá então, depois que você estava nesse posto aí de tomar conta desse tanto de gente, sempre você comentou comigo que era um trabalho pesado, um trabalho árduo, mas que você chegou e conseguiu dar conta, né? Era um trabalho pesado. E foi muito tempo que você ficou por lá? Uns 3 anos. É muita coisa, hein? Bastante complicado. Todo mundo que queria resolver alguma coisinha ia até o Coronel Godinho. Mas para mim a dificuldade era só que era muito trabalho, mas de relacionar com as pessoas não, que eu gosto de gente, eu gosto de relacionar com gente. Né? Tem gente que não gosta de gente, gosta de animal. Eu gosto de gente. Tem gente que se dá bem com o animal. Mas eu gosto de relacionar com as pessoas. Entendi. Então, para mim, eu não tive essa dificuldade, não. Ok, vamos lá então. E dando sequência, como é que foi depois disso tudo aí? Nós estamos falando de qual ano? 2000 e... Vamos falar para 2009 já, né? 2006. Isso daí foi em 2006. Até 2006 eu fiquei nessa parte pessoal. Depois as companhias foram todas aglutinadas, né? Houve uma mudança e acabou que criaram as companhias de meio ambiente e trânsito. Que é a antiga Florestal. E rodoviária numa coisa só. Aí eu fui comandar essa companhia. E que hoje não é mais, né? Hoje já separou de novo. Hoje já separou de novo. Hoje as companhias aqui fazem parte do batalhão em Belo Horizonte. Tem um batalhão rodoviário e tem um batalhão ambiental. Agora é ambiental, não é florestal mais, né? Mas já tem muito tempo. Desde a sua época já não era mais florestal. Né? Não, eu peguei a florestal. Quando eu fui capitão, eu fui subcomandante da florestal. Né? Depois fui comandante da companhia de meio ambiente e trânsito rodoviário. Sim, então você pegou essa mudança de nome. Peguei. Eu conheci o Coronel Celton Godinho, o Coronel Godinho, nessa época aí. Eu acho que você estava nesse comando da Companhia de Meio Ambiente. Transpedagem. Foi, a gente estava fazendo um evento da Transamérica e eu fui designado para fazer esse evento e o entrevistado era o comandante da Companhia de Meio Ambiente, porque, se eu não me engano, a gente estava falando sobre, ou era a semana da comemoração do Dia Semana do Mundial, Meio Ambiente, ou do meio ambiente. Semana de Trânsito. Me lembro como se fosse hoje, a gente estava na Marechal Floriano. É verdade. Em frente à Praça dos Pioneiros, e eu te fiz uma pergunta, mais ou menos, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Época boa, viu? Sobre a quantidade de água que tinha. Era da água. Por causa dessa pergunta, eu lembrei do evento. Eu te perguntei sobre a questão da água no corpo humano. 75%. Você me deu essa resposta. Você não vai lembrar disso. 75% do corpo é de água. Foi você que me falou isso. É verdade. Há muitos anos atrás. 10, 11 anos atrás. É verdade. Viu aí? O Godinho é cultura. Ele ensinou para mim quantos por cento de água a gente tem no nosso corpo. Bom demais, hein? Desde então, eu conheci você. Agora, eu queria que você falasse para mim da fase final, né? A gente já está lá na fase final, que foi quando você estava como comandante, aí logo em seguida, quase 30 anos de polícia. Eu fui promovido a tenente-coronel em 2009 e continuei na companhia. Né? A companhia que era comando de major, eles transformaram em comando de tenente-coronel e eu permaneci na companhia. Né? Eu poderia ficar mais um tempo, poderia ficar mais um ano, poderia. Né? Mas eu já tinha férias não gozadas, férias prêmios, eu achei melhor sair. Né?
entendi que a minha fase na PM já estava praticamente acabada. Eu já tinha direito de sair com uns 30 anos. E assim o fez. E assim fiz. Não falei para ninguém, resolvi de uma hora. Não falei nem para dona Selma, não falei. Resolvi assim, de uma hora para outra. Bom, enquanto o Godinho se prepara para a gente falar aqui dessa outra fase da vida dele, né? Ele também é advogado, formado em direito, como ele contou para a gente lá atrás. E logo depois ele começa a exercer isso, apesar de que você já estava exercendo, né? Já estava funcionando. Mas eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal da WKVE Telecomunicações, que está com a gente aqui no nosso podcast. Mandar um abraço para o Fernando, que é o gerente lá da parte de, se eu não me engano, externas, né? Ele faz as visitas aí nas cidades, levando a WKVE até lá. E em Governador Valadares, hoje a WKVE é uma das melhores internets que tem. A gente vai estar preparando aqui todo um conteúdo para passar para você mais detalhes sobre a WKVE. Desde já quero agradecer ao Fernando pela parceria aqui com a gente e toda a equipe da WKVE, beleza? A gente vai dar mais detalhes aqui para você colocar a internet da WKVE na sua casa. Você já tem WKVE na sua casa? Ainda não, né? Você tem que colocar. Godinho, depois que você foi para a reserva, como é que funcionou? Você já foi direto para a advocacia, começou a exercer? Eu sei que depois também você teve um convite aí para... O meu planejamento era montar o escritório. Logo que... Eu fiquei 2 dias à toa, Marcão, porque eu não aguento ficar em casa à toa, sabe? 2 dias só? 2 dias só. Não aguentei não, sabe? Não dou conta. Não dou conta. Eu não fico em casa sossegado. Mas depois disso você aprendeu a cuidar de cachorro também. Não, eu sei cuidar. Você tem muito cachorro, né? Não, mas eu sempre gostei de cachorro. Quantos cachorros você tem hoje? 4. 4 cachorros. É muito cachorro. Eu tenho 4 cachorros lá, quietinho, tranquilo. Mas aí o que aconteceu? Eu fui lá para montar meu escritório. Houve o convite da doutora Rosamélia Polinari, né, esposa do Roberto, que é amigo nosso também, para trabalhar com ela, nós aceitamos e tal. Né? Mas antes disso, quando estava montando ainda, eu fui convidado pelo Hélio para auxiliá-lo na montagem lá da campanha, né, junto com o Eduardo Lage. Hélio Gomes. Junto com o Eduardo e a equipe lá, já que o Hélio, naquela época, estava com interesse, o objetivo de ser candidato a deputado estadual, como logrou êxito, né? Vamos falar disso aí. Em ser eleito. Mas nós ficamos pouco tempo lá, porque logo que eu estava lá com ele, montando o escritório também, nós fomos surpreendidos com um convite até então inédito, né? Para sermos secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Valadares. Você falou inédito, por quê? Vou explicar. Agora eu sei dessa história. Você não era filiado a partido político nenhum, era militar, como de fato ainda é, e foi convidado para assumir uma secretaria no governo do Partido dos Trabalhadores, uma coisa que não é muito comum, um militar fazer parte de um governo do PT. Aliás, eu nunca vi nenhum fazer parte. Pelo menos oficial de PM, não. PM nunca vi, não. Normalmente, né, a gente não vê isso. Mas eu fiquei sabendo que a escolha foi técnica. Toda a vida, a área de meio ambiente, eu tinha conhecimento técnico para trabalhar, eu ia mais para dar minha colaboração para a cidade, né, Marcão? Não é questão de ser PT, partido nenhum, não. A colaboração que eu pensei em dar para a cidade. Sim. Né? E eu posso afirmar que realmente o Godinho não tem esse negócio de político, porque ele não está afiliado a partido algum. Aliás, estou. Você está hoje, né? Hoje mas você ficou um bom tempo sem estar. Muito tempo. E foi, inclusive, na última eleição agora, Godinho estava como comentarista lá na rádio comigo, a última eleição de prefeito, e ele recebeu convites para ser candidato a vice-prefeito e não aceitou, recusou, porque não é muito a sua intenção, né? Não era também, e o partido que eu estou, né, também, eu não ia sair lá, nem pensei. E também não tinha intenção de ser candidato a nada, não. Deu para fazer o que você queria lá no tempo que você ficou? Muito pouco. Realmente o tempo foi muito pequeno. Mas deixamos muitos projetos prontos, né? Fizemos muitos contatos, né, para conseguir muita coisa para o pessoal da agricultura familiar. Na época, tinham muitas hortas comunitárias, né, na cidade. E eu visitei praticamente quase todas. Né?
E fiquei bem assim impressionado com o trabalho da agricultura familiar aqui nesses distritos. Tá Bastante certo. impressionado. Bom, aí você saiu do governo, não ficou muito tempo por lá, como você já disse. E depois, como é que foi? O que você fez? Aí você se dedicou Não, aí me por dediquei completo. por completo à advocacia. Uhum. Eu já estava com minha filha na faculdade de Direito. A do meio, a Cristiano também, e o César, já entrando. Todo mundo fazendo direito. Todo mundo fazendo Você direito. já estava formado há muitos anos. É. E você me disse que a sua esposa fez letras. Ela exerceu esposa- alguma coisa nessa área também? Ela exerceu, ela foi professora na Polícia Militar. Ah, tá. Aqui Português. no Colégio Tiradentes? Não português dos cursos de formação de soldado, de cabo, sargento. Ah, tá. Né? Então ela foi professora há muito tempo. Uhum. De normalização, de ler, de português, E- redação, documentos. E ela entrou para a reserva junto com você? Um ano depois de mim. Logo depois que aprovou os 25 anos para a mulher, né? Uhum. Aí ela faltava um ano, ela entendeu por bem também, né? Sai com 25 anos, normal. Bom, aí depois disso tudo que aconteceu, que você já contou aqui pra gente, o Godinho resolveu entrar para outra área, além de ser advogado, policial da reserva, entrou pro rádio, né? Você recebeu um convite para fazer comentário na Rádio Comentar Transamérica. na rádio, mas E não era todo dia, né? Era não uma era. vez ou outra. É uma colaboração, né, Marcão, que a gente estava dando lá. E eu gosto muito de rádio, sempre gostei de rádio. E eu acho que eu devia, como forma de gratidão também, com o senhor Arílio Dutra, da Rádio Transamérica, que tanto apoiou a Polícia Militar quando nós estávamos também na Companhia de Meio Ambiente, na Florestal e no trânsito, né? E fui lá para colaborar, comentar, colocar um pouco de experiência nossa e comentar sobre assuntos diversos, né? As notícias da cidade. Aí que nós fizemos aquela dupla, né? Montamos a dupla aí, A dupla face. a dupla face. Nós dois, né? É. Pois é, o Godinho chegou lá na rádio e eu me lembro que você fazia um comentário 2 vezes na semana, gravado, Duas vezes. não era ao vivo, No início, né? Mas depois o que eu fiz? mas foi um bom tempo, né? Ficou muito tempo Mas assim. depois o que eu falei? Não, eu gosto de fazer ao vivo mesmo. Aí eu até comentei com o Alírio, que é nosso diretor lá da Transamérica, e passamos a ideia para o Godinho de que seria interessante todos os dias, mas a gente não tinha colocado isso em prática ainda. Não. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi a oportunidade que a gente buscava Mas para a que gente, esse já comentário... a gente já fazia ao vivo, já um pouco tempo antes, né? Mas só que era 2 vezes por semana. Não, mas todo dia não. Não era todo dia, não. Depois acabou, no início da pandemia, eu me lembro em março de 2020. Aí, todo dia ao vivo. Todo dia, porque estava aquela restrição, tudo fechado, comércio, mas o rádio, como era essencial, a gente não parou de trabalhar. E o Alírio achou por bem o Godinho começar a ir lá para a gente comentar aqueles números do Covid que a prefeitura mandava, inclusive parou de mandar para a gente, né? Depois que a gente não está Comentamos durante o pleito eleitoral também, né? Sim, pegamos o período da eleição. Na eleição, entrevistamos E aí você alguns ficou todo candidatos. dia. Entrevistamos a maioria dos candidatos, né? Praticamente Lá todos. também, né? Quem não foi o prefeito. Foi o prefeito que não foi. Foi o único que não foi lá. Foi mesmo. Mas certamente Mas compatibilidade todos de eles agenda. Também. Vamos dar esse desconto, né? Vamos fazer. Dia Vamos dar o pode desconto. vir aqui um dia falar com a gente, bater um papo, Claro, né? Interessante. Eu me lembro que foram juntando tudo isso daí 3 para 3 anos e meio de participação sua no rádio. Exatamente. Tempo bom, né? E ficamos até conhecidos, né? O pessoal falava muito da gente, gostando do comentário, do programa muito bom e tal. Eu falei, já que vocês gostaram, vamos fazer um podcast, né? Não era um tempo muito longo, né, Marcão, que a gente tinha. Curtinho, mas era Mas muito... a gente procurava sempre colocar os assuntos mais pertinentes, mais assim, como é que fala? Palpitantes, né, do momento, né? Não só na pandemia também não, né? E totalmente apartidário, sem defender lado de ninguém. A gente sempre comentou sobre tudo. Como você acabou de falar, a gente levava as notícias que eram boas para a cidade, mas aquelas que tinham reclamações e dificuldades, a gente também sempre comentou. Exatamente. Nunca tivemos, vamos dizer, rabo preso com ninguém. Quando havia uma boa notícia, por exemplo, da prefeitura, né? Isso. A gente batia palma, palma. Claro. Tá certo, mas também quando dava uma rateada... Como aqui também, se a gente tiver que elogiar, vamos elogiar. Vamos elogiar, né? Aqui não tem
Nós não temos partido, não, né? Nosso partido é a cidade de Valadares, né? Bom demais. Nosso partido é a cidade. Bom, vocês conheceram aí a história do Coronel Celton Godinho, uma história muito boa, muito interessante. Tem alguma coisa que você deixou passar aí, que você quer finalizar e contar? Ou acho que contou quase tudo? Eu acho que é melhor parar por aqui, né? Se nós vamos ficar aqui o Godinho 1, Godinho 2, Godinho 3... tem muito assunto. Tempo, muito assunto, é muita história, muita história. Bom, gente, olha só, você pode mandar sugestões aqui para nós, para o nosso podcast, de pessoas que vocês que querem que a gente traga aqui para entrevistar. Pessoas aqui de Governador Valadares, aqui da região. É óbvio que a gente não vai conseguir trazer aqui pessoas de outra parte do Brasil, porque a gente está muito longe de todo mundo. Mas aqui da cidade, de repente, você que está nos vendo aí e que já se inscreveu no nosso canal, que já deu seu like, manda sua sugestão aí embaixo. Faz um comentário aqui do nosso podcast. O que você está achando? O que você gostaria que a gente fizesse aqui no nosso podcast? E vai ser muito bem-vinda a sua opinião. Né, Godinho? É isso aí, Marcão. Vamos fechar por hoje, né? Vamos, acho que eu já falei demais também. Né? Bom, a nossa intenção é toda semana trazer aqui um convidado para a gente conversar e lançar toda semana. A gente ainda não sabe o dia certo que vai ser lançado o episódio, mas o fato é que a intenção, assim como tradicionalmente todos os podcasts fazem, pelo menos uma vez na semana, ou gravado ou, quem sabe, ao vivo. A gente está se preparando para fazer ao vivo, né, com a live aqui no YouTube, para que você possa participar, mandando suas perguntas pelo chat e a gente tirando as dúvidas com os convidados que a gente vai receber. Fica ligado no nosso canal, fica ligado lá no Instagram, no Facebook, porque a gente vai estar divulgando todo o processo, toda a agenda do que vai acontecer aqui no Dupla Face Podcast. Não é isso mesmo? É isso aí, Marcão. Muito bom. Falou tudo. Fechou. Godinho, obrigado. A gente se fala na semana que vem no nosso próximo podcast. Grande abraço. Se Deus quiser, Marcão. Um abraço para você. Não esquece de se inscrever, hein? Deixa seu like aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.